Então, a gente vai ver o ciclo de Krebs, mas antes, ó, só para constar, ó, pedir para vocês pesquisarem a respeito da coenzima A. Tá aqui, ó, CoA. É tudo isso aqui, gente. É enorme, né? Ó. Tem adenina, tipo, tem um nucleotídeo aqui, né? A fosfoadenosina difosfato. Você tem aqui o ácido pantotênico, que é a vitamina B5, e a mercaptoetilamina, né? Tem um grupo tiol reativo, que vai ter o elétronzinho vai ficar justamente nessa ponta, que a gente chama de S-CoA. S-CoA, né? Esse hidrogênio sai, na verdade, ele compartilha o elétron com o carbono, que vai ficar aqui também compartilhando o elétron. Aí você tem acetil-CoA. Então, é basicamente isso que vai se formar, né, para originar a primeira reação do ciclo de Krebs. Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar com o ciclo. Uma coisa eu vou dizer a vocês, viu, gente? Aqui tem uma informaçãozinha aí que eu coloco no slide como NADH2. Mas, em verdade, NADH2 não existe. O NADH2, né? O que existe, gente, é NADH. Isso aqui não tem. Mas só que no slide, como já está pronto, né? Eu não vou mudar, para a gente não perder tanto tempo. Mas toda vez que aparecer o NADH2, vocês lembrem que corresponde ao NADH sozinho ou NADH mais H+. Tudo bem? Essa aqui é a verdadeira forma e não essa aqui. Embora vocês encontrem no nosso slide aqui NADH2. Outra coisa, FADH2, esse existe, né? Porque os dois átomos de hidrogênio, eles conseguem se encaixar direitinho na molécula do FAD quando ele está oxidado. Então, só uma ressalva aí para a gente começar a estudar o nosso ciclo. Vamos lá, vamos embora, né? Tá aí o Hans Krebs, né? Diante uma imagem, né? Do Hans Krebs, também está formando aí a nossa tela de fundo, né? O plano de fundo aí do slide. E aí vamos começar. Primeiramente, a gente tem que lembrar que a gente vai trabalhar com uma molécula de glicose, embora o ciclo de Krebs, ele não precisa necessariamente ter glicose, ele tem que ter acetil. E esse acetil pode vir de onde? Da oxidação de um aminoácido. Esse acetil pode vir do próprio piruvato, que é produto da glicose. Esse acetil pode vir da beta-oxidação de ácido graxo, que vem lá das nossas gorduras. Então, o acetil ele tem, né, vários substratos que podem gerá-lo. Mas nesse caso, como a gente começou a trabalhar com glicose, a gente está dando ênfase a essa substância, que inclusive é muito fácil oxidar a glicose, né? A glicose ela pode ser metabolizada em condições aeróbicas e anaeróbicas. Tanto eu posso fermentar, como eu posso também oxidar totalmente a glicose nessas demais vias, como é o caso do ciclo de Krebs. Vamos começar. Então, está aqui a glicose, foi oxidada parcialmente, né, lá na glicólise, liberando 2 moléculas de ácido pirúvico. Cada ácido pirúvico, gente, tem 3 carbonos, né? A glicose tem 6 por molécula. Tivemos aí um saldo de 2 NADH mais 2 ATP. Saldo por quê? Porque 4 foram produzidos, né, e 2 ATPs foram consumidos durante a etapa de investimento, digamos assim, da glicólise. A glicólise aqui, né, ela vai ocorrer no citoplasma. Consideraremos apenas uma molécula de ácido pirúvico por vez. Sabemos que a molécula de glicose, ao ser quebrada, gera 2 moléculas de ácido pirúvico. No entanto, trabalharemos com uma molécula de ácido pirúvico por vez. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer agora? Só repetir aqui, viu, gente? Ó, ácido pirúvico vai ser descarboxilado, gerando acetaldeído, etanol. Então, isso aqui é a etapa preparatória, né? Esse acetaldeído vai ser oxidado pelo NAD, gerando NADH. E aí gera o acetil. Tudo bem? Qual é o nome desse processo? A coenzima A vai entrar no processo e vai formar CoA, aquela coenzima enorme, né? Acetil-CoA vai entrar no processo e vai formar acetil-CoA. Beleza? O acetil tem quantos carbonos? Só o acetil, não a coenzima A. Ele tem 2 carbonos. Beleza? Ele se forma na etapa preparatória do ciclo de Krebs, que também ocorre na matriz. Gente, ó, a glicólise ocorreu no citosol, mas quando o ácido pirúvico entra na matriz, ele começa a desencadear, a passar pela etapa preparatória do ciclo, que corresponde à formação do acetil. Pois bem, a coenzima A chega junto, né? A coenzima A chega junto e
ajuda a catalisar uma reação que vai condensar aí o acetil, que tem 2 carbonos, com um ácido orgânico. É por isso que o nome do ciclo de Krebs é ciclo dos ácidos tricarboxílicos ou ciclo do ácido cítrico, porque é um dos primeiros produtos a serem formados. Como assim, um dos primeiros produtos a ser formado, né? O acetil, gente, ele vai se ligar ao oxalacetato, ou ácido oxalacético, que tem 4 carbonos. Quem é que vai ajudar nessa condensação aqui? A coenzima A. Olha que massa. A coenzima A vai fundir 2 compostos, um com 2 e outro com 4 carbonos, para gerar o primeiro intermediário metabólico, que é o ácido cítrico. Por isso que o ciclo leva esse nome também. Um dos nomes, né? O ácido cítrico se formou. O que vai acontecer agora? A coenzima A já fez seu papel. Então, ela tem que sair, né? Para ela sair, ela não se dá muito bem com água, né? Então, eu tenho uma hidratação, ó, a água entra, a coenzima A sai. Isso aqui é em todo o ciclo de Krebs, gente. Toda vez que a água entra, a coenzima A pega o beco, né? Vai embora. Beleza. Então, a água entrou, formei ácido cítrico. Só que assim, o ácido cítrico, apesar de ser um composto muito importante, muitas enzimas elas não reconhecem o ácido cítrico. Então, o que acontece? Esse ácido cítrico ele vai sofrer uma desidratação para gerar o ácido cisaconítrico, também com 6 carbonos. Só que lembre que isso aqui é um ciclo, viu, gente? A gente começou aqui ó, com um composto de 4 carbonos. A gente tem que terminar, tem que restabelecer esse número de carbonos aqui, 4. Agora está com 6, né? O que vai acontecer? Vai permanecer ainda com 6 por um bom tempo. Esse ácido cítrico, ao ser desidratado, ele gera o ácido cisaconítrico. Aí você diz, Renato, mas o que aconteceria se eu jogasse água de novo? Vou repetir. Ácido cítrico foi desidratado, gerou ácido cisaconítrico. Se eu hidratar, se eu adicionar água a esse ácido cisaconítrico, o que ele vai gerar? Pela lógica. Vou repetir. Ácido cítrico foi desidratado, gerou ácido cisaconítrico. Se eu devolver a água aqui na reação, se a água entrar na reação, o que acontece? Pela lógica, era para formar ácido cítrico de novo, né? O ácido cítrico foi desidratado, formou cisaconítrico. Cisaconítrico é hidratado, geraria ácido cítrico. Só que ele vai gerar um isômero, que é o ácido isocítrico. Pela lógica, voltaria ao anterior, né? Ao ácido cítrico. Só que ele vai formar um isômero, que é o ácido isocítrico. Um isômero do ácido cítrico, que é o isocitrato. Muito importante esse produto aí, vocês vão ver depois. Gente, aí o que vai acontecer agora? Esse ácido isocítrico, né? É uma etapa do ciclo, essa aí muito importante, porque é aqui que eu vou formar a primeira molécula de NADH do ciclo. Renato, espera aí, mas a primeira molécula de NADH do ciclo não é essa aqui não, da etapa preparatória? Depende, né? Se você quiser já contabilizar o NADH da etapa preparatória como do ciclo, beleza, não tem problema, mas é bom que você tenha a noção de que você está trabalhando tudo junto ou se você vai trabalhar de forma separada. Eu, geralmente, como eu sou muito detalhista, né? Eu gosto de trabalhar separadamente. NADH gerado na glicólise é uma quantidade, na etapa preparatória para o ciclo de Krebs é uma, no próprio ciclo é outra e assim por diante. Quer dizer, não tem adiante, né? Porque o NADH é até o ciclo de Krebs. E aí, gente, o NAD ele vai roubar, né? Hidrogênios do ácido isocítrico, vai roubar mesmo, vai tirar hidrogênio, né? Vai reduzir não, né? Reduzir não. Ácido isocítrico perdendo hidrogênio, o que acontece? Quem está se reduzindo é o NAD+. Aqui está oxidado, tirou hidrogênio e se reduz. O ácido isocítrico estará se ele está perdendo hidrogênio, ele está se oxidando, né? Então, o ácido isocítrico vai perder, vai se oxidar, vai gerar o ácido oxalosuccínico. Percebam que aqui a gente tem 6 carbonos. Está na hora de começar a tentar restabelecer esses 4 carbonos aqui, né? Está na hora. E é justamente isso que vai acontecer agora. O ácido oxalosuccínico, ele perde um carbono na forma de CO2. Olha aí, gente. CO2 é produzido na etapa preparatória e também durante o ciclo de Krebs.
Esse CO2 é liberado, perdeu um carbono, ácido oxalosuccínico menos um carbono e 2 oxigênios, forma o ácido alfa-cetoglutárico. Ácido alfa-cetoglutárico. Só que agora com 5 carbonos, né? Olha aí, começou com 4, já tem 5, estamos chegando lá. O ácido alfa-cetoglutárico, né, o que vai acontecer com ele? Ele também vai perder CO2 e aí vai gerar um radical. Olha que legal, gente. Acabamos de restabelecer o número de carbonos do início do ciclo. Só que eu não formei um composto inteiro. Eu não formei, por exemplo, ácido succínico. Eu formei succinil. O que é o succinil? Termina aqui em IL, na química orgânica. Geralmente a gente chama de quê? Radical. Muito bem, radical, propil, metil, butil e assim por diante, né? Aqui a gente tem o succinil com 4 carboninhos. Então, essa reação aí é muito importante porque é a reação na qual se restabelece o número de carbonos do início do ciclo. E aí, se eu tenho um radical, pressupõe-se que vai chegar alguma coenzima aí, né, gente? De novo ela, né? A coenzima A. Só que tem um detalhe. Se o ácido alfa-cetoglutático ele somente tivesse perdido CO2, o composto formado seria ácido succínico e não succinil. Só que aí ele perdeu hidrogênio, ele também se oxida por meio do NAD. E aí você tem a produção da segunda molécula de NADH do ciclo. Lembrando que em uma volta do ciclo, eu produzo quantos NADH? 3. Em uma volta do ciclo eu produzo 3 NADH. Renato, não é 4 não? Bom, se eu considerar esse NADH da etapa preparatória, aí serão 4. Mas se eu separar, etapa preparatória produz um NADH e o ciclo em si, por volta, ele produz 3. Então já tem um 2, né? Já tem um 2 aqui. Está faltando mais um. Vamos chegar lá. Gente, ó, a coenzima A chega junto, aí gera o quê? Antes era succinil, vai ficar succinil-CoA. Olha aí, ó, succinil-CoA. O succinil-CoA, ele vai também gerar um produto importante, que é o ácido succínico, ou succinato, muito importante também no ciclo. Né? Só que para isso, né, ele precisa perder a coenzima A, e essa reação ela é tão energética que ela promove a fosforilação do GDP, formando GTP. Então, a água entra, a gente já sabe disso, ó, a água entra, a coenzima A sai, e aí eu gero o ácido succínico. Mas, como eu falei, conforme eu disse, a reação é tão energética que ela promove a fosforilação do GDP, produzindo GTP, certo? Antes da gente continuar, eu vou explicar uma coisa, né? E antes que alguém pergunte, Renato, mas por que geralmente o livro de biologia, né, do ensino médio, ele geralmente coloca isso aqui direto como ATP e não como GTP? É porque o que acontece é o seguinte, o que se forma mesmo é o GTP. Só que não demora muito, esse GTP ele vai ser hidrolisado, produzindo GDP e fosfato, de novo, né? E esse GDP ele vai entregar o fosfato para quem? Ele entrega esse fosfato para o ADP. O ADP, uma vez que recebe o fosfato do GDP, ele gera, no final das contas, um ATP. Então, tem gente que nem passa, né, nem se dá o trabalho de explicar isso aqui, não. Nem se esforça muito para... Faz o quê? Já bota aqui, ó, ao invés de botar GTP, já bota assim, ATP, certo? Mas, de fato, gente, o que se forma realmente é o GTP, porém, depois ele é hidrolisado e entrega os fosfatos ao ADP para formar o ATP. Tudo bem? Vou apagar isso aqui. Esse último aí é o que ocorre lá na ATP sintetase? Não, nesse caso Não, aqui, né? nesse caso, sim, entendi, sim e não, né? Na ATP sintetase ocorre, ocorre a mesma coisa, que é uma fosforilação, que é uma adição de fosfato ao GDP, no caso aí. Lá na ATP sintetase ocorre uma adição de fosfato ao ADP, só que esse ATP aqui ele foi formado sem necessidade da ATP sintetase, certo? Então a pergunta de Ju, né? Esse ATP ele é produzido da mesma forma que ocorre lá na ATP sintetase? Não. Aqui é porque essa reação química ela tem muita energia, mais de 8.000 calorias por mol. O que acontece? Ela concentra essa energia numa ligação anidrido, numa ligação fosfato. Você entendeu? Aí por isso que não ocorre da mesma maneira que lá na
ATP sintetase. Mas é uma boa pergunta, uma boa colocação. Vou apagar aqui para continuarmos. Gente, ó, então continuando. Ácido succínico se formou. A gente não ouve falar nem do FAD, né? Coitado. É porque, na verdade, a gente tem uma volta do ciclo de Krebs, só há a produção de um FADH2. Vamos né, falar do bichinho. Ó. Então, o ácido succínico, ele é oxidado pelo FAD. O FAD rouba hidrogênios do ácido succínico, gerando o ácido fumárico. E aí você tem a única molécula de FADH2 gerada em uma volta do ciclo. Né? Esse ácido fumárico ele vai sofrer uma hidratação para gerar o ácido málico. E o ácido málico, o que vocês acham que vai acontecer agora? Gente, o ácido málico, repare, eu tenho duas moléculas de NADH produzidas no ciclo. Está faltando a terceira, é justamente agora. O ácido málico vai ser oxidado pelo NAD, vai produzir a terceira e última molécula de NADH do ciclo e vai gerar o ácido oxalacético, deixando ele disponível na matriz mitocondrial para reiniciar uma nova volta do ciclo de Krebs. Beleza? Este aí é o ciclo de Krebs, né? Tá quadradinho, não está como um círculo, né? Mas dá a entender aí que ele realmente, né, é uma via cíclica. E é a via metabólica mais importante, eu diria, a via metabólica central da célula, porque ela participa do catabolismo, conforme a gente está vendo, e também do anabolismo. Renato, eu não entendi, não entra na minha cabeça como o ciclo de Krebs ele ocorre no anabolismo. Já já eu mostro. Mas antes, deixa eu colocar aqui, ó, vou rabiscar aqui. Renato, é muita coisa para a gente lembrar. Gente, mas vocês têm um excerto aí que eu coloquei para vocês em uma aula. Tem uma aula de introdução ao metabolismo em que eu comparo os processos metabólicos e digo o que você precisa aprender para o Enem. O processo é importante. Qual processo eu estou estudando? Respiração aeróbica, fotossíntese, fermentação? Etapas desse processo. Quais são as etapas da respiração aeróbica? Glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa. Localização das etapas, localização intracelular das etapas, é muito importante saber. E rendimento energético total, né, gente? Opa, tem uma coisa aqui antes de rendimento. Principais produtos. Todos não. Gente, eu não vou me preocupar para o Enem em decorar e memorizar todos esses produtos aqui, não. Não, de modo algum. Eu estou mostrando a vocês como você precisa estudar ciclo de Krebs para o Enem. Eu preciso saber dos principais produtos. Já já eu mostro quais são. E o rendimento energético. Se você for fazer um vestibular em uma faculdade, em uma instituição particular, os vestibulares das instituições particulares ou daquelas instituições que têm vestibular próprio e não o Enem, como as provas são mais pormenorizadas, mais detalhadas, aí você precisa saber o rendimento energético detalhado, etapa por etapa. Mas, no caso, para o Enem, basta saber o rendimento energético total, que foi o que o Enem cobrou até hoje, né? A não ser que ele mude, né? Chegue lá de forma bem imprevisível e mude isso aí. Tudo bem? Então, é isso que a gente precisa aprender para o Enem. Vamos exercitar isso? Vamos exercitar? Vou deixar aqui, ó, já já eu tiro. Etapa. A gente está estudando o ciclo de Krebs, então esqueça o processo. Vamos focar na etapa. Então, vamos começar aqui na parte de cima. Na segunda linha, né? Etapas. Ciclo de Krebs. Qual é a localização? Matriz mitocondrial. Principais produtos. Aí eu vou precisar rabiscar agora. Gente, ó, para o Enem, em se tratando de ciclo de Krebs, o que eu preciso saber, hein? Vamos lá. Para o Enem, tá aqui, ó. CK, ciclo de Krebs. Eu preciso saber que esse ciclo, em uma volta, ele gera um GTP. Quais são os principais produtos do ciclo de Krebs? GTP, que na verdade eu posso depois contabilizar como ATP, né? Então, um ATP. Isso eu estou fazendo por volta, viu, gente? Por volta. 3 NADH. 3 NADH. Mais H+. Tá bem feio aí, gente, mas espero que dê para entender. E um FADH2. Olha que maravilha.
Se eu souber isso aqui, se eu entender isso aqui, beleza. Não preciso ficar decorando que é ácido succínico, fumárico, málico, alfa-ceto, não precisa, certo? Para o Enem eu preciso saber disso aqui. Lógico também saber que ele tem uma etapa preparatória, né, que gera o acetil. É importantíssimo, porque eu só tenho o giro do ciclo se eu tiver o acetil. Aí eu já estou trabalhando com outra etapa, né, que é a etapa preparatória. Aí na etapa preparatória eu tenho CO2 e tenho o NADH. Tudo bem? Isso aqui é o que eu preciso saber do ciclo para o Enem. E saber a importância, né? Eu preciso saber muitas vezes, gente, um composto, um veneno, uma toxina que possa interferir no ciclo de Krebs. Eu não preciso decorar quais são os compostos que interferem no ciclo de Krebs, mas se o enunciado geralmente ele me diz que tem um intermediário, que tem algum composto, algum veneno, né, tem um poder tóxico que inibe o ciclo de Krebs. Eu já sei que eu vou inibir, por exemplo, a produção, eu vou interferir na produção de ATP, porque eu paro o processo de respiração aeróbica no ciclo, certo? Assim como tem muitos inibidores de cadeia respiratória, que a gente vai falar também. Inclusive, o ano passado, a questão mais difícil da prova do Enem, de novo, foi bioquímica metabólica, né? Que era uma questão que falava sobre o dinitrofenol, e muita gente acabou errando aquela questãozinha. Mas está mudando, né? A gente está vendo a importância que deve ser dada a esses conteúdos da base. A base é muito importante. Então, eu vou apagar isso aqui. Se eu quisesse fazer um rendimento, daria, né, gente? Daria, mas eu não vou fazer agora. Mas se eu quisesse fazer, né, ó, um NADH no cálculo antigo equivale a 3 ATP. Então, se eu tenho 3 NADH por volta, 3 vezes 3, 9 ATP. Com um aqui, 10. FADH2, ao ser oxidado, pode gerar 2 ATP. Então, eu teria, em uma volta do ciclo de Krebs, em uma volta, desconsiderando a etapa preparatória, eu teria 12 ATPs produzidos. Em duas voltas, 24. Aí você já começa a ver, pô, é verdade, né? Isso aí vai se aproximando dos 36, né? Que a gente vê lá como rendimento total, né? Mas eu não vou fazer por etapa aqui, porque o foco aqui é para o Enem. Depois, a gente faz no final, detalhadamente. Eu vou contabilizar cada um dos ATPs e mostrar de onde eles vieram. Ok? Aqui está o ciclo prontinho, né? Está o ciclo pronto. Aqui eu coloquei na animação, né? Fui fazendo pouco a pouco. Aqui está ele pronto. E aí eu pergunto, gente, já pensou se o ciclo de Krebs ele ocorresse no sentido anti-horário? Que maluco, né? Que louco seria. Pois é, né, gente? Tem bactéria que é doida, né? Doida para produzir muita coisa e acaba fazendo um ciclo de Krebs em sentido anti-horário, né? Vai logo benzendo-se aí, né? Mas, assim, é a bactéria que faz, mas isso é muito importante, né? Olha aqui, ó. Ainda não. Aqui. Olha. Tem bactéria, acetil, por exemplo, tem 2 carbonos. Eu adoro isso aqui, gente, porque isso aqui é o lado B da biologia, né? É aquilo que muitas vezes a gente nem imagina que existe, né? Muito aluno nem imagina que existe isso aqui. Aí você, pô, é dessa forma que você vai ficando maravilhado com as coisas, né? Com a ciência. Pô, os caras descobriram que tem bactéria que, ao invés de trabalhar com acetil, que tem 2 carbonos, trabalha com o PEP, que é o PEP significa fosfoenol piruvato, ou ácido fosfoenol pirúvico, que tem 3 carbonos. Ou o próprio piruvato, que também tem 3 carbonos. Ganha um CO2, aí forma um composto de 4 carbonos. Adivinha qual é? Ácido oxalacético, que é um dos primeiros intermediários metabólicos do ciclo de Krebs. Aí o que acontece? Começa a rodar, ó. Ao invés do malato se oxidar e gerar oxalacetato, o oxalacetato se reduz e gera malato. O malato se reduz, gera fumarato e assim por diante. Gente, eu estou girando o ciclo ó, no sentido anti-horário. Olha que coisa maravilhosa, né? Que louco isso aí. Né? E aí, basicamente, ó, vou chegar aqui no succinil-CoA, que a gente aprendeu como é que ele se forma né, em sentido horário. E o succinil-CoA, juntamente com o ácido alfa-cetoglutato, geram os chamados produtos da biossíntese. Muitos aminoácidos, muitos nucleotídeos né, importantes na produção de DNA, RNA, e o grupo M, por exemplo, né? Que é o grupo lá da hemoglobina, né? O grupo M da hemoglobina, por exemplo. Então, você vê que tem muita coisa né, que a gente pode aprender com o ciclo de Krebs. E aqui você está vendo ó, produtos biosintéticos do ciclo de Krebs como via anabólica, né, gente? Via do anabolismo, que eu estou produzindo, ó, gerando esses produtos importantes para a célula.
Compreendemos isso aí? Tranquilo? Tudo tranquilo? Sim. Massa, né? Então, deixa eu apagar aqui para continuarmos. Aí vejam aqui, ó, aqui já é uma visão mais também ampla, né, de integração metabólica. Gente, olha, não tem como dizer que o ciclo de Krebs não é a via metabólica central da célula. Olha isso aqui, ó. Piruvato gera acetil, o acetil roda, né, dispara o ciclo de Krebs, aí o succinil vai gerar grupo M, porfirinas, né? O citrato, né, que é o ácido cítrico, pode ajudar na síntese de ácidos graxos. Lembra da via do malonil? Às vezes o acetil, gente, ele também pode gerar malonil-CoA, e aí esse malonil-CoA ele pode gerar ácidos graxos, né? Ou seja, o excesso de glicose, repito, viu? Repito. Tem gente que está dizendo por aí que isso não existe, né? Na verdade, tem gente que diz assim, aprenda, nem toda a glicose em excesso vai formar gordura. Realmente, tem a glicose que vai ser oxidada para gerar ATP, tem a glicose que vai ser armazenada sob a forma de glicogênio, mas se mesmo assim, depois que a glicose é oxidada, depois que ela formou glicogênio, eu estou me entupindo de glicose, ainda tem muito mais glicose na célula, ela vai ser quebrada, vai gerar piruvato, e ao invés de eu ter somente acetil, eu não estou precisando de acetil, eu tenho glicose já demais, eu já produzi muito ATP, inclusive eu estou sedentário. Então esse acetil, ele gera malonil, que o malonil, gente, é um radical precursor dos ácidos graxos. Aí, por isso que a gente fala, eu digo, isso é bioquimicamente comprovado. Excesso de glicose pode sim gerar gordura, certo? Excesso de glicose pode sim gerar gordura, por causa da via do malonil-CoA, certo? Tudo bem, não é toda a glicose que vai gerar gordura, mas o excesso, ou ele é armazenado sob a forma de glicogênio e ainda depois, né, sob a forma de gordura. Então, há de se ter muito cuidado com as informações que a gente vê por aí, né? Tipo, tem uma galera que é muito competente, só que às vezes, né, insiste em algo que precisa de mais leitura para entender realmente como o processo acontece. Então, aqui, por exemplo, o citrato pode atuar na síntese de ácidos graxos, de esteroides, o ácido alfa-cetoglutático. Olha o monte, gente, de compostos que ele forma. Glutamato, que é um aminoácido importante. Vanessa que o diga, né? É da parte aí de tecnologia de alimentos, né? Glutamato, ácido glutâmico. Glutamato monossódico, né? Que o pessoal usa aí na indústria para, né, a dar o sabor umami, né? Sabor de carne, né? Tá lá no caldo quinó, o caldo mágico, o caldo nobre da galinha azul, né? Sazon e tudo mais. Aí outros aminoácidos, arginina, prolina, glutamina, né? Que o pessoal usa muito como suplemento. Purinas, adenina e guanina, né, gente? Bases nitrogenadas púricas, né? Aí aqui eu tenho o piruvato sofrendo a ação da enzima málica para gerar malato. Piruvato gerando malato. Vocês vão ver como isso acontece na fotossíntese. Na fotossíntese, eu não tenho ciclo de Krebs dentro da fotossíntese. O ciclo de Krebs é da respiração aeróbica. Mas tem uma reação química que ocorre nas plantas CAN e nas plantas C4 que parecem muito com o ciclo de Krebs. É o piruvato gerando malato. O que mais? Oxalacetato, ele pode gerar outros aminoácidos, ácido aspartico, asparagina, aí gera o que? As bases pirimídicas, com 2 anéis, citosina, timina e uracila. É lindo, gente, isso aqui eu estou emocionado. O oxalacetato pode gerar o fosfenol piruvato, que pode, por gliconeogênese, gerar glicose, ou se transformar em uma porrada de outros aminoácidos. Gente, tudo isso vem de onde? Ciclo do ácido cítrico. Beleza? Palmas para o ciclo do ácido cítrico. É a via metabólica central da célula. É por isso que os alunos... É lindo. E por isso que os alunos ficam tirando onda comigo, né? Todo mundo diz, aquele meme, né? De uma pessoa segurando a outra, né? Parece que é uma figura artística, eu nem lembro o que é isso. É um ET, na verdade, segurando o outro, segurando uma figura artística, né? E aí tem alunos que já fizeram memes dizendo, colocando minha imagem ali, dizendo, né? Eita, um ciclo de Krebs, eu preciso explicar, né? E puxando, né, o ciclo de Krebs. Os alunos não valem nada, né? Tô brincando. Aqui, ó, a gente tem um esqueminha detalhado. Esse esquema eu gostei também porque ele traz a quantidade de carbonos, né, representado por essas esferas.
e tem explicações aqui. Isso aqui é uma imagem do livro do Tortora, né? São Tortora, né? Um livraço aí de microbiologia que tem um apanhado legal sobre bioquímica metabólica também, certo? Aqui, gente, o esqueminha reduzido do ciclo. Vou focar nele porque eu quero ele para o Enem. Tá aí, né? Por volta, 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. Né? Na verdade é um GTP, gera ATP. Na etapa preparatória, um NADH. Se eu multiplicar isso aqui por 2, eu vou ter o quê? 2 aqui com 6, né? Ao invés de 3, eu vou ter 6. Então, vai dar 8 NADH. 8 vezes 3. Se cada NADH gera um ATP, 8 vezes 3, 24. Só de NADH, gente, no ciclo de Krebs, com a etapa preparatória, eu vou ter 24 ATP, só de NADH. Aí 2 ATP, 1 por volta, eu vou ter 26. E FADH são 2 em 2 voltas, né? Cada FADH2 gera 2 ATP. Eu vou ter aí quantos? 30. 30 ATP, né? Só no ciclo de Krebs, eu tenho o potencial de gerar 28 ATP. Gero 2, rendimento real, 2 ATP, 1 por volta. Mais rendimento potencial, eu tenho aí 30 ATP. Só no ciclo de Krebs. Deu para entender porque ele é importante, né, gente? Renato, eu não estou vendo todo esse ATP, não, só tem um. É porque, como eu falei, gente, é rendimento potencial. O NADH é que pode se converter a ATP. O FADH2 também. Se alguém quiser ver isso aí de forma bem detalhada, tem uma aula lá no canal Biomassa, em que eu faço todas essas etapas da respiração celular, só que ao contrário. Tipo, eu começo com ATP, eu vou voltando, né? O ciclo de Krebs, eu faço todas as reações voltando também. Ao invés de eu seguir no sentido horário, eu boto no anti-horário para o aluno entender de onde vem cada um dos produtos. É porque, assim, é importante que o aluno tenha a visão que ele já tem e ele aprenda uma nova visão sobre o conteúdo. Isso é muito bacana, né? Gente, ó, como eu disse, né, o que precisa para girar o ciclo é o acetil. Então, esse acetil, ele provém da oxidação de ácidos graxos, né, a famosa beta-oxidação, né? O acetil pode vir, por exemplo, quando eu quebro o triglicerídeo, o triglicéride, ele pode ser quebrado e liberar ácido graxo, que gera acetil. Lembrando, esse ácido graxo ele vai ter que entrar na mitocôndria pela ação de quem? Estudamos isso na nossa aula de lipídios. Ação da carnitina, carnitina aciltransferase, né? A carnitina é uma proteína, é um transportador de ácido graxo. Joga o ácido graxo para dentro da matriz mitocondrial e é lá que ocorre a beta-oxidação do ácido graxo gerando acetil. Glicerol é um álcool. Quando o glicerol se transforma em gliceraldeído fosfato, ele segue até ácido pirúvico que gera depois acetil. Então, eu posso ter acetil vindo do glicerol. Acetil proveniente da glicose, que é o mais comum que a gente está vendo, né? E eu posso quebrar a proteína, liberar aminoácidos. Os aminoácidos sofrem uma reação de desaminação, é um processo oxidativo, né? Uma desaminação oxidativa por enzimas. Eu roubo da molécula grupamina, e aí eu posso gerar o acetil pelo esqueleto carbônico do aminoácido desaminado ou ácido pirúvico. Ou eu posso jogar o aminoácido direto no ciclo de Krebs. Porque muitos aminoácidos, né, gente, eles são formados por compostos derivados do ciclo de Krebs, né? Um exemplo aqui, ó, mostrando aqui. Cadê? Aqui, ó. Glicina, por exemplo, né? Cadê? Se eu inverto aqui a reação, eu posso pegar o glutamato, gerar ácido alfa-cetoglutático e jogar ele no ciclo também, né? Então, existem várias formas, né, da gente pegar aminoácido e jogar direto no ciclo de Krebs, como outros ácidos, né, ácidos que são intermediários metabólicos. Aqui é parecido com o que eu acabei de mostrar também, né? Depois do ciclo de Krebs tem a cadeia transportadora de elétrons, mas o acetil vem de um monte de lugar, né? Ó, ácido graxo, aminoácido e assim por diante. Lembrando que quando a nossa célula começa a formar muito grupamina, quando começa a tirar o grupamina, a desaminar o aminoácido, esses grupos amina, gente, eles vão se encaixar a uma estrutura química, por exemplo, 2 grupos amina, NH2, o que fazer com eles? Fazer de tudo para eles não se transformarem em amônia, porque a amônia é tóxica, né?
A amônia é tóxica. Muita amônia no sangue não é bom. Então, eu pego esses 2 grupos amina e coloco eles, né, nessa estrutura química aqui, que é a ureia. Gente, como no ciclo de Krebs eu tenho a participação de muitos aminoácidos, olha que interessante, né? Eu posso pegar o ciclo de Krebs, produzir compostos que vão ajudar na produção de quem? Da ureia. A produção da ureia é auxiliada também pelo ciclo de Krebs. Tem o próprio ciclo da ureia, mas o ciclo da ureia precisa de intermediários metabólicos que venham do ciclo de Krebs para poder produzir a ureia. Que inclusive o pessoal brinca e chama isso de bicicleta de Krebs. Eu tenho aqui o ciclo da ureia, Cu, e o ciclo de Krebs. Porque Krebs foi ele quem descobriu também boa parte do ciclo da ureia. E aí eu formo aqui meio que uma bicicleta, o guidão, né? E aqui a corrente, e as 2 catracas, né? Os pneus aí e tal. O pessoal brinca e chama isso de bicicleta de Krebs. É muita imaginação, né? É muita loucura na ciência. Olha aqui, ó. Por que a gordura ela é mais energética do que a glicose? Porque os lipídios eles são mais energéticos do que os carboidratos. Porque quando o lipídio é quebrado, ele pode liberar o glicerol, que vai gerar acetil para o ciclo de Krebs, ou ácido graxo. Gente, ó, e se eu pegar, por exemplo, ó, um ácido graxo com 14 carbonos, né? Ele vai gerar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acetil. Se eu pegar um com 16, 8 acetil, saturado, viu? Se o lipídio, se o ácido graxo for saturado. Gente, 7 moléculas de acetil são quantas voltas do ciclo de Krebs? 7 voltas. Se em cada volta eu tenho 3 NADH, em 7 voltas eu vou ter o quê? 21 NADH. 21 vezes 3, gente, vai dar só de NADH, por esse ácido aqui, eu vou ter 60 e quase 70 ATP. Então, uma única molécula de ácido graxo com 14 carbonos, ela gera muito mais energia do que uma molécula de glicose. Porque eu vou ter muito acetil, e muito acetil significa muitas voltas do ciclo de Krebs, né? Então, é muito importante isso aí. Beleza? Então, posto aí o ciclo de Krebs, vamos à fosforilação oxidativa, né? A cadeia transportadora de elétrons. Beleza? Eu vou precisar encerrar isso aqui, gente, porque tem 1 minuto aí de aula. Eu vou encerrar para a gente abrir um novo tempo e ir direto para a fosforilação oxidativa. Tudo bem? Tranquilas? Vocês entenderam isso aí? Essa parte do ciclo? Fantástico, né? O ciclo de Krebs é muito importante. Tudo ok, Vanessa. Deixa eu só encerrar. Falta 1 minuto e meio, 1 minuto e 26. Aí eu vou encerrar para a gente não perder tanto tempo. Deixa eu só pausar, fechar